A paz do Senhor, igreja, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma escola dominical. Você que estará online, está chegando aí, que Deus abençoe rique e abundantemente você também. Vamos orar para dar início. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, obrigado por estarmos aqui para aprender da tua palavra. Toma nossas vidas em tuas mãos, trata, trabalha conosco, ministra aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando a lição número 2, o último tópico, 3.3, construindo uma boa imagem. A lição número 2, nós falamos sobre o conflito da autoestima rebaixada. Desenvolvemos a história de Mefibosete e vamos concluir agora. E também já iniciar a lição número 3, conforme já tínhamos combinado, tá bom? 3.3. Pronto, todo mundo se achou? 3.3. Qual a página do aluno? Eu escutei 55. Falei, que isso, gente? Que revista é essa? 12, página 12. Podemos ler? Alexandre, pastor Alexandre, o mais bonito da Zona Oeste. 3.3 Construindo uma boa autoimagem. Os valores de alguém bem resolvido com Cristo são os valores supremos e os valores éticos. Eles estão acima de qualquer deformidade ou carência humana. Todos nós sentimos as nossas limitações e nem sempre conseguimos atingir algum algo desejado da vida, mas essas ocasiões não devem nos abater e fazer-nos acreditar que somos incapazes. Perfeito. Tem 2 pontos aqui que não estão aí na revista do aluno, mas eu queria ler ainda dentro do parágrafo um acréscimo que tem para o professor. Só escute. Os valores estéticos e os valores utilitários da sociedade pressionam as pessoas a atingirem padrões tão elevados de beleza, finanças, conquistas sociais, que a maioria não consegue alcançar. Isso gera comparação e complexos de inferioridade, que levam a uma baixa autoestima. Certamente fracassamos em alguma área, mas seremos bem-sucedidos em outras. As nossas fragilidades, e todos nós a temos, não descrevem quem de fato somos. Paulo era habilidoso para superar suas fragilidades, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu amo essa frase de Paulo. Ele assume a fragilidade e depois diz, mas é nessa fragilidade que eu sou forte. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós temos históricos de não alcançar algumas metas, mas em contrapartida o oposto é verdadeiro. Todos nós temos, no nosso histórico, alcançar metas, vencer desafios. Só que o que nós temos? Ontem a pastora fez uma pergunta e eu já, com a ideia da escola dominical, me assustei. Quem aqui, dentro do seu círculo, tem pessoas que você conhece que têm problemas emocionais, de autoestima, problemas psicológicos? Cara, eu acho que metade dos que estavam aqui ontem levantou a mão, que conhece alguém com problemas emocionais sérios. E eu falei assim, essa sociedade, eu vi outro dia um psicólogo falando, nunca houve uma sociedade tão doente emocionalmente como a nossa. Aí você fica assim, mas por quê? Por que chegamos nesse nível como sociedade? Se a gente pensa na minha raça, vou falar de negros, que para mim é o maior exemplo de superação da humanidade. Pô, alguns anos atrás, esses caras estavam sendo tragos, nossos parentes, que são negros comigo,
Nossos parentes estavam sendo tragos da África para cá, sequestrados. E uns optaram em se jogar no mar e morrer no mar, do que continuar escravos. E os que chegaram aqui, muitos foram mortos aqui porque eles não se rendiam. Eles lutaram e mantiveram suas culturas, seus hábitos e costumes, mesmo sendo massacrados. É porque a gente hoje, você hoje come uma feijoada e não sabe a história dela. Hoje tem alguma, por exemplo, comer manga com leite faz mal. Eu cresci ouvindo isso não tem nada a ver com ciência, isso tem a ver com escravidão. Era para que o negro não tomasse leite, porque manga ele podia comer à vontade. A feijoada era o resto do que sobrava do bicho. O resto que sobrava do bicho dava para o negro. E hoje a gente come curtindo, né? Feijoada maravilhoso. A gente hoje olha, eu não estou falando de religião, estou falando da força do negro. A gente olha toda a cultura envolvendo as religiões e culturas afrodescendentes. Todas as religiões afro, em todas as suas ramificações, força de quê? De um povo que, apesar do massacre de suas vidas, de suas culturas, da sua liberdade, não abriram mão de ser quem eles eram. Eles continuavam adorando seus deuses, continuavam mantendo sua cultura e lutando por isso. Se fosse hoje, século 21, eu vou dizer para você, os negros iam desaparecer. Porque nos tornamos muito fracos. E eu digo que a sociedade, sem que perceba, no que ela diz para o negro, que ele precisa de ajuda, ele já está dizendo, você é fraco, o branco que é forte. Eu cresci, graças a Deus, sabendo quem eu era, gordo, preto, pobre. Eu cresci nisso. E sempre falei, eu vou ser o que eu quiser ser. E fui embora. Conquistei espaços que eu era o único negro. Cheguei na gerência do banco numa época que você não via bancário preto. Eu cheguei à gerência. Porque eu falei, eu vou ser o que eu tiver ser. Eu tinha na minha sala meia dúzia de brancos que eu que mandava neles. Mas nunca, em todos esses anos, nunca na minha cabeça me passou pela ideia que a imagem que eu tinha mudaria o que eu podia ser. E hoje a sociedade inverteu isso. Eu vou dizer que muito pelas redes sociais isso acabou piorando, porque hoje você posta uma foto tão preocupado com a sua imagem. Hoje a sociedade se tornou muito superficial. Os valores mais importantes ficaram de lado, porque hoje a imagem que ele, na verdade, nem valor tem, a menos que você vá ser modelo. Fora isso, não tem valor nenhum a sua imagem. Os maiores atores de Hollywood eram feios. Para pensar que os maiores cantores brasileiros, os maiores lendários, são feios pelo estereotipo dessa sociedade. Luan Santana com aquele cabelinho é novidade. A gente tinha um Djavan, Milton Nascimento, tudo feio. Nesse estereotipo que a sociedade de hoje estabelece. Hilton Gonçalves, quem lembra desse ator? Monstro, negro, monstro. Hoje, acho que nem passaria no teste. E é assim que funciona. Só que a gente tem que aprender, como igreja, que a gente tem valores muito maiores e muito mais importantes na Bíblia, a respeito de nós. E essa é a questão. Meu padrão estético não define quem eu sou, gente. Minha formação não define minhas qualidades. A igreja do Senhor tem que entender que os valores que importam estão na Bíblia. Eu não sou orgulhoso de ser crente, eu não sou orgulhoso de ser preto, eu não sou orgulhoso de ser gordo. Agora, eu me orgulho de ser honesto. Eu me orgulho de ter caráter. Diz que não são esses valores que a Bíblia apresenta.
eu me orgulho de tentar ser o melhor pai que eu pude ser. Me orgulho de ser pastor, de ter um rebanho crescente e tentar ser o melhor pastor que eu posso ser. Eu me orgulho de ser um pastor preto. Qual o sentido dessa frase? Eu me orgulho de ser um pastor que eu não me contamino com essa sociedade corrompida. Isso aí é outras coisas, são valores. Valores morais, valores éticos, que se perderam. Se você parar para ver, por que a igreja está tão perdida? Porque ela também começou a se deixar afetar. A gente tem que bloquear isso dentro do nosso ambiente. A gente acha que para ser pastora tem que ser bonita igual a Rose. Não, a Rose é exceção. Coisa linda. Ela estava pregando, né? Ela é muito engraçada, que ela é toda combinada, né? Ela botou a blusa do Congresso. Aí se você lembrar dela ontem, ela estava com a blusa do Congresso. A blusa do Congresso tem uns detalhes multicoloridos, né? Puxando por lilás. Ela veio com uma toalha rosa-choque. Você vê chegando com a toalhinha rosa-choque. A sandália, um nude, um sapato alto, nude, combinando com rosa. Eu não entendo, eu falo. A única vez que eu acertei nude foi no hotel fazenda que a gente estava, que falou assim, eu estou com uma cor aqui que raramente se fala, nude. A menina, como é que você sabia? Eu falei, a única cor que eu sei que ninguém que eu veio na cabeça e acertei. Então, rosa combinando com o degradê do tema do congresso e a toalhinha rosa. Então, eu fiquei. Aí você fala assim, a Rose entra no quarto, pega uma roupa e veste? Nunca. Nunca, 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 nunca. No domingo passado, ela experimentou 5 combinações para vir com uma. Imagina isso, 5. Tira, bota, veste. Não, tira, parte de cima, bota, veste. E vai combinar. Não. Aí sapato, não, esse também não. E é 1 hora. 1 hora nessa batalha. Aí o que acontece? Você acha que a tua referência é uma pastora linda, elegante, sempre combinando. Quando você olha para você e diz, eu nunca vou ser bonita igual a pastora, porque ninguém vai ser bonita igual ela mesmo, isso é fato. Ainda bem que ela não está aqui. Você começa a achar que não pode atingir. Por quê? Porque essa é a sociedade que temos hoje, com inversão e troca dos maiores e mais importantes valores. Agora, se você olha e diz para ela, eu quero ser de Deus igual a pastora, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo igual a pastora tem. Eu quero que Deus me use, como usa a pastora. Eu quero ser uma referência, como mulher de Deus, igual a pastora é. É inalcançável? Não. Pegou? Porque a crise vem? A crise vem porque você está estabelecendo padrões que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com você. Padrões que não se encaixam dentro das exigências. Estou usando esse termo. Muito obrigado, missionária. Pode deixar. Dentro dessas exigências da sociedade. Detalhe, exigências da sociedade que não são exigências bíblicas. Diga-se de passagem, você vai falar eu lembro de cabeça assim, eu lembro de falar de um bonito na Bíblia. Que fala que ele era bonito. Fala de Davi. Mas isso não foi um elogio. Foi um ponto negativo. Porque ele era muito bonitinho, não tinha nada a ver com o rei. Não tinha padrão de rei. Olha que loucura, Priscila, como é que funciona a coisa. Naquele momento, o que hoje é super valorizado, ele fala assim, para rei não, muito bonitinho. Foi rei, e foi um rei excelente. Nunca mais se falou da beleza de Davi. Deus não se refere a Davi pela beleza dele. A gente tem que parar
de usar padrões físicos, estéticos, para caracterizar qualidades que não têm valor nenhum para Deus. Tudo que somos aqui, fisicamente, vai ser largado no cemitério, vai voltar ao pó. Veio do pó, volta para o pó. Seja quem for, bonito como for, veio para o pó. Vai para a academia, se mata lá, você vai morrer, vai apodrecer e voltar ao pó. Acabou, acabou. Agora, quando nós batalhamos por valores que são bíblicos e são eternos, esses valores vão nortear a nossa vida. Nós temos filhos que precisam ter referências espirituais, gente. Nós temos filhos que precisam olhar para os seus pais e ver autoestima em seus pais sendo transferidos para seus filhos. Vocês podem chegar na altura que quiser, vocês podem avançar o quanto quiserem. O céu é o limite para vocês, Deus está do lado de vocês. Eu lembro da minha neta, Leandro, toquinho de gente, e ela ficava aqui na frente dançando, sozinha. Dançava na cadeira, depois quis dançar aqui na frente do altar, e os pais deixaram, pode, deixa ela. Daqui a pouquinho ela ficava olhando, fizeram uma roupinha para ela, e ela dançava aqui embaixo com a roupinha dela, toquinho de gente. E ela, olha, eu não queria saber que ela estava aqui no cantinho do altar dançando, ela dançava no louvor. Cresceu um pouquinho, chamaram ela, quer fazer, tá junto com as meninas? Daqui a pouquinho ela me aparece aqui num culto dançando espontâneo na hora do louvor. Já ainda um toquinho, né? Hoje está uma moçona, está enorme. Mas você olha a seriedade com que ela faz as coisas. Aí você vai dizer, isso foi milagre. Não foi milagre. Isso foi a transmissão de valores. A gente tem que parar. O que acontece? Alguém tem que quebrar o ciclo. Eu lembro que quando eu falei para os meus pais, para minha mãe especificamente, que eu ia fazer faculdade, a resposta da minha mãe, você é muito metido, ninguém na família tem faculdade, você gosta de aparecer. E a minha resposta foi muito tranquila. Falei assim, eu quero dar o exemplo para os meus filhos, quando eu for cobrá-los de que teu pai fez, vai fazer também. Pronto. Era só essa a meta. Isso, garoto ainda, fui lá fazer faculdade. Hoje, olha, Daniel formado, engenheiro civil, e agora metido a empresário. Vai fazer a pós dele em gestão administrativa, porque diz que empresário precisa, está assim agora. Mateus, médico veterinário, formado. E aonde começou tudo? Em quebrar um paradigma. Quebrar. Sabe, papai, mamãe, você precisa quebrar em você preceitos que impuseram para você e não são verdade. Para que seus filhos voem mais alto. A gente tem experimentado isso na igreja. Olha em volta, gente. Se o que a gente tem vivenciado, pregado e ministrado aqui não está alcançando uma geração nova, tem pais aqui desesperados porque o filho vai dizer, olha, eu vou te avisando, hein? Eu vou para outro país. Já teve filho batendo no ombro da mãe dizendo assim, eu vou, hein? Quem vai nada, para com isso. Estou te avisando. Você vai me deixar aqui? Vou. Crianças, adolescentes. Meu neto chegou para mim, um falou assim, eu quero o país tal, outro, deixa o país tal para mim, vou. Mas você fala, de onde essas crianças, adolescentes tiram um negócio desse? É o ambiente que está ministrando para eles isso. Tua casa tem que ser esse ambiente. Não diga para o teu filho, quando ele tomar a nota vermelha, que ele é um fracassado, que ele é burro, que ele nunca vai conseguir aprender. Lembre para ele que ele pode. Lembre para ele que ele consegue. Lembre para ele que o céu é o limite. Deixa ele usar como impulsionamento uma nota vermelha para dizer, se supere, mostre que você é melhor que isso.
Se você não fizer isso, quem vai fazer? A sociedade está cada vez mais cruel, por isso as pessoas estão, no mesmo tempo que ela defende tantos direitos, ela acaba sendo a impulsionadora da autoestima para baixo. Porque ela valoriza o padrão dela. Só que o padrão dela não é uma verdade, é só o padrão dela. A verdade que temos está aqui, os valores que temos está aqui. Eu compreendo, de verdade eu compreendo, que a pessoa, eu queria ser mais bonito. Se cuide, você pode se cuidar, não tem nenhum problema nisso. Mas se cuide por você. Pegou? Se cuide por você. Não é todo mundo que tem a sorte de nascer assim, né? Essa belezura. Falaram para mim, você está tão bonito. Falei, não, a frase está errada, querido. Deus me fez assim, eu não estou, eu sou. Alguém tem que achar, né, cara? Tirando, nem minha mãe achava. Minha mãe disse que eu nasci feio, com um catiço. Então, mas minha esposa acha, ela me acha lindo. Então tá bom, já está de bom tamanho. Agora, a minha esposa disse que quer que eu faça uma dieta para perder barriga. Eu não posso, Rose. A Rose, por que não pode? É o meu padrão estético. Ela fica com uma raiva. Não é padrão estético nenhuma. Se barrigão, você tem que perder isso. Fazer como não. Eu não consigo nem me imaginar botando meu paletó e ele não dá uma estufada. Parece que eu já compro o paletó, jogo o paletó. Isso. Ela está aqui há tanto tempo, eu nem sei viver sem ela, mas ela fica revoltada. Você vai botar minha foto lá na sua clínica. Ela, vou mesmo botar aqui, ó, mau exemplo, que você não deve seguir, meu marido. Para. Eu estava falando ontem de estar mal. Eu falei, eu ando mal mesmo. Já deve ter uns 20 dias que eu não como um churrasco. Jesus, isso não é vida. Não é vida. Eu não vejo a hora de fechar algum negócio para eu comprar uma carne e queimar. É tudo que eu quero na vida. É o que me alegra. Eu tenho que saber quem eu sou e que eu estou bem assim. Um absurdo. Ó. O Marques, chapadinho, o Marques, né? Ele ama aquela barriguinha chapada dele. E você tem raiva do Marcos? Porque é o que acontece hoje, né? Eu não atinjo a meta que eu acho que eu sou obrigado a atingir e acabo tendo raiva de quem tem ela. O problema do Marcos é aquela barriguinha chapadinha. Eu gosto da minha assim. Acho ele sem graça. Muito sem gracinha, sequinho. O cara já com 40 anos, todo sequinho. Tem que a barriguinha. Você olha aquele menino, por fora uma boa feitura, por dentro um pão bororento, todo estragado. É só imagem, é só imagem. Se cair ali um negócio no chão, ele descer de uma vez só, ele não volta. Todo ruim. Aí você fala, eu com quase 60, estou aqui, ó. Mas eu me deixo tão afetar que eu olho e digo assim, poxa, era aquilo que eu queria ser. É daquele jeito que eu queria ser. É aquela aparência que eu queria ter. Diz que não é isso que está adoecendo as pessoas. Porque elas estabelecem metas que são impossíveis serem atingidas. Enquanto Deus apresenta metas que ela pode alcançar. Com detalhe, o Senhor diz, não só pode, como eu te ajudo. Volta para a Bíblia, não se deixe afetar. Volte para a Bíblia, não deixe a sua autoestima ser atingida. Quando a gente pensa em autoimagem, e a gente tem um problema enorme com isso, você já deve ter visto, e é uma coisa comum, você elogia alguém, ela rebate. Você está bonita? Não é nada, são seus olhos. Como é que é assim? Como é que é isso? Em contrapartida, você tem pessoas que querem que todo mundo veja que ela está bonita. Os dois lados são problemáticos quando fala de autoimagem.
Tem gente que está no salão fazendo cabelo já pensando, vamos ver o que vão achar de mim. Quem tem que olhar no espelho e dizer, você está ótima? É você, né? Quem veste a roupa e tem que dizer, fiquei muito bem nessa roupa. É você. Quando você terceiriza isso, você já abre um ambiente de crise na sua autoimagem. Sua autoimagem tem que ser estabelecida, refletida e amada por você. Quem você é tem que ser suficiente para você. A sua imagem tem que ser suficiente para você. Nós não teríamos pessoas de sucesso como temos hoje, porque muitos desses que mais fizeram sucesso e mais cresceram, não era padrão de beleza, não era um padrão estético recomendado, não era. Eu estava lendo sobre Jô Soares, né? Eu nem sabia que Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega eram amigos desde jovem. Eu não sabia disso. Eu estava lendo um pouco sobre isso, nas minhas curiosidades. E uma vez eles foram comprar carro, ele comprou um carro velho, deu um rolo arrumado, o carro com problema. E o Carlos Alberto disse que o Carlos Alberto era todo esquentadinho, disse, eu vou lá e vou arrebentar a cara dele. E o Jô Soares disse que é gordo desde que ele lembra. Acho que ele disse que já nasceu gordo e nunca foi magro na vida dele, ele fala. Ele disse, e eu falei, eu vou lá e vou pular em cima dele. Porque desde novo também ele sempre fez piada com a imagem dele. Aí ele acaba fazendo um sucesso enorme. Um dos programas que ele teve, que foi o que mais explodiu ele. Qual era o nome do programa? Os velhos, lembra? Tá vendo? Viva! Mas isso porque ele a vida toda brincava em ser gordo. O Carlos Alberto falou chorando, quando foi na época da morte dele, o Carlos Alberto falou chorando. Ele sempre foi bem-humorado, ele sempre fez piada dele mesmo. Não foi só para a TV, ele fazia as piadas dele mesmo. Essa aceitação da imagem faz você ser feliz. Ninguém é feliz sem a aceitação da sua imagem. Eu estava ali fora agora, a Sônia chegou animadinha na igreja. Eu falei, que você está animada, Sônia? Black Friday no asilo? Está em promoção a mensalidade lá? Te amo, Sônia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu também digo para ela que eu não conheço, assim, eu nunca conheci uma velhinha tão cuidada e tão elegante igual a Sônia. Eu nunca vi. Ela não se deixa afetar pelas pelancas. Ai, meu Deus do céu. Tadinho. É uma vovozinha muito elegante, muito cuidada. É linda. Então, eu falo assim, essa novinha tem que tomar vergonha na cara, porque a Sônia dá um banho nelas. Eu falei assim, mas o que eu acho interessante? Eu fico imaginando a Sônia se preparando para sair. Ela tem que olhar para ela e gostar. Isso é autoimagem. Ela não pode querer se arrumar para todo mundo olhar. Não, é ela. Você tem que estar bem com a sua imagem. Eu não estou dizendo para você que você tem que emagrecer para se gostar. Mentira! Você tem gente seca que não se gosta. Você tem que ser branco para se gostar. Que nada, tem gente branca que não se gosta. Você tem que gostar de quem você é. E aí você vai na Bíblia e tem o que é mais lindo. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Isso está falando de estética? Não, porque Deus é espírito. Pegou isso?
O lance é entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso não é um padrão estético, porque Deus é espírito e a gente não é. Então, o padrão que Deus nos criou, fez Adão e colocou no jardim, não foi um padrão estético, não foi físico, porque Deus é espírito. A imagem e semelhança eram padrões morais e padrões comportamentais. Por que hoje a gente consegue se achegar tanto a Deus quando buscamos? Porque é o padrão que Ele quer encontrar na gente. Lembrando, no homem perfeito, Ele fez a imagem e semelhança. E no homem caído, que somos nós, Ele ainda continua buscando essa imagem e semelhança. E Ele anda encontrando. Está raro. Porque a igreja está se perdendo, mas Ele ainda está encontrando. A palavra, seminaristas conhecem essa palavra? Atributo moral. É quando nós estudamos sobre Deus em teologia sistemática. Atributo moral. O que traz o homem a se assemelhar a Deus são atributos morais. Nós temos que parar e ver quem Deus é e querer se parecer com Ele. Tem um livro que eu li várias vezes, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É parar e dizer assim, eu quero pensar como o Senhor, eu quero agir como o Senhor. Na semana passada eu preguei sobre juízo, medição. Falei que a gente tem uma régua para a gente e para quem a gente gosta, e uma régua para os outros. Isso é injusto. A gente tem que tomar cuidado para estabelecer um padrão que seja padrão de Deus em tudo que a gente faz. Qual o segredo então, pastor? Eu queria voltar aqui no parágrafo. Todos nós sentimos as nossas limitações e nem sempre conseguimos atingir alguns alvos desejados na vida. Mas essas ocasiões não devem nos abater e fazer-nos acreditar que somos incapazes. Teu fracasso não te classifica como fracassado. Teu limite não te define como limitado. Pega isso? Sua avaliação negativa não te define como não inteligente. Não. Uma situação específica não define. Uma doença não te define como inválido. Não. Se tem uma coisa que eu acho incrível, é a capacidade de superação humana. Eu estava vendo outro dia um vídeo. A menina nasceu sem os braços e é bailarina. Mas qual o problema da bailarina? O que ela usa para equilíbrio? Os braços. Aí depende da movimentação dos braços. E ela aprendeu sem os braços balé. Eu vi ela na academia, dançando, fazendo todos os movimentos de bailarina, sem os braços. Aí eu achando que aquilo já era extraordinário, ela mostrou ela em casa, lavando louça. Eu pirei, eu achei extraordinário ela sendo bailarina. Ela lavando louça, senta e com os pés ela lava a louça. Ela se maqueia. E se maqueia muito bem. Gente, ela penteia cabelo. E na hora eu vendo o vídeo pensei comigo, ela teve responsáveis, pai, mãe, ela teve alguém que a vida dela toda ela cresceu dizendo, você pode, você consegue.
Ninguém consegue, você vai conseguir. A tua realidade de hoje não define quem você é. A sua imagem não pode ser estereotipada por aquilo que as pessoas acham de você. O Senhor te escolheu. E é lindo isso. Não foi você que escolheu. Ele te escolheu para que vá e dê fruto. E o seu fruto permaneça. Quem trata, quem escolhe, quem capacita é Deus. E você precisa aprender isso. Olha, nessa manhã, eu queria que você virasse uma chave na sua vida. A gente fala porque decora. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente decora. Decora, mas não é verdade para a gente. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa verdade dentro da tua alma. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falo sempre que eu gosto de falar de mim para não arrumar processo, né? Porque eu não me processo. Eu tenho um termo que eu uso esse dia, Mateus, pregando do Zoe lá. Como fala meu pai? Nascido em Magé, criado em Saracuruna, com ministério iniciado em Jardim Anhangá. Não tem como fazer sucesso, não tem como pensar em sucesso. Tem todo sentido. Mas esse ministério já é um sucesso. O número de vidas que ele já alcançou já são incontáveis. Já é. E Deus está falando, é só o começo. E ontem eu estava muito, sabe, Deus falando muito no meu coração, na hora que a banda estava tocando aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu parei ali no canto ali e comecei a agradecer a Deus. Senhor, eu não sei por que nem como que o Senhor fez, mas o Senhor me escolheu como esse menino. E a multiplicação está acontecendo e eu nem tenho ideia como. Cara, do nada a pastora Patrícia para do meu lado e fala assim, está se identificando com o menino, né? Deus está falando aí com você, não está? Ela está andando demais com a Rose. O estágio de bruxa está... E eu, de verdade, eu fiquei assim, que loucura, é isso. Aí, hoje, vim mais cedo correndo para a igreja, que eu estou desde 8h30, aguardando terminar o culto de Bragança, para eu conversar com os que foram liberados para serem recebidos lá em Bragança, da classe de novos. Aí eu fui fazer uma chamada para eu me apresentar, conversar mais uma vez, repassar o que eu faço aqui. Quero fazer aí também, tá bom. Aí botou no computador, soltou na caixa de som, testou o som, estão me vendo? Estão ouvindo? Estão. Um lado da igreja inteira cheia. Você tem noção disso? Quem falou, pastor, pai, botei aqui, está todo mundo aqui. Que abriu a tela, eu, adolescente, jovem, casais, famílias inteiras, pastores, 2 pastores, 3 diáconos. Um lado da igreja inteira, assim, até o final. E o pessoal foi, amém, pessoal? E eu lá, e eu aqui, sentado ali na sala da secretaria, Leandro, dando boas-vindas. A igreja, a metade de uma igreja sendo recebida toda de uma vez. Para quem nasceu em Magé e foi criado em Saracuruna. Mas sabe qual é o segredo? Eu acredito. Quando Deus fala, eu acredito. Quando eu leio na Bíblia, eu tomo posse. Eu já ouvi tanta coisa horrível de mim, eu já ouvi tanta coisa horrível desse ministério. Meu Deus.
Faz porque quer se mostrar, faz porque quer aparecer, quer ficar rico às custas da igreja. Tanta coisa ruim. Meu Deus, faz trabalho social para se mostrar, ninguém faz, só ele quer fazer. Mas eu aprendi que é no espelho que eu resolvo a minha imagem. Pegou? Não é aqui na igreja. Não é no trabalho, não. Eu quase pedi as contas essa semana porque o meu diretor falou um negócio de mim que não era verdade. Psst, pau quebrou. Fui para a reunião lá achando que até que iam fazer uma reunião comigo para me dispensar. Ah, mas porque disse o que não era uma verdade. Eu falei, não é verdade. Não é verdade, você está totalmente enganado. Você me ligou para me ajudar ou para me estressar? Agoniado. Escuta, fala demais. O diretor. Em seguida eu estava assim, você está demitido. Mas sabe por quê? Não adianta você vir falar para mim coisas que eu sei que eu não sou. Eu não vou aceitar. Entendeu isso, gente? Mas é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Você sabe quem você é, mas você deixa as pessoas formatarem uma imagem de você e você acaba aceitando. Você é fraco. Você é frágil. Você nunca vai chegar. Você nunca vai conseguir. Tem quem é melhor que você. E você vai deixando isso. Não pode. Primeiro, Deus nunca vai parar para falar com você que não seja para te jogar para cima. Nem caído. Mulher, cadê teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai. Mas não peque mais. Não é possível. E a mulher quebra o vaso de alabastro. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. Vamos fazer um dueto, né, Priscila? Ó, arrepiei, vou afundar teu ministério. Totalmente amado. Aí, vamos fazer um trio já, ó. Quem era a mulher que quebrou o vaso de alabastro? Uma profeta de Deus. Oi? Hã? E por que a gente omite? Só fala do vaso. Porque falar da imagem negativa das pessoas compromete até o milagre. A ação. Então, o vaso de alabastro tem que ser quebrado. Ninguém diz, mas tem que ser prostituta para ter peso. Não. Omite a parte. A gente pode olhar e ver se a gente não anda omitindo partes que são pura verdade. Só que as partes que mais valorizam não são os milagres, não são os feitos. São quem Deus usou. Quem Deus usa lá, Raabe. Quem quebra o vaso, meretriz. Quem Jesus libera do apedrejamento, prostituta. A igreja tem seu maior líder, e quem era? O que negou Jesus. E o grande rei, em que Jesus era chamado filho de... Oi? Filho de... E Davi era o quê? Rei. Ninguém vai falar, ele era adúltero. Ele era assassino. Jesus era filho de Davi. Só que Davi era não só rei, ele era um adúltero. Um assassino frio, premeditou a morte de um homem para ficar com a mulher dele. Esse mesmo. A Bíblia não esconde defeitos. Essa sociedade nossa que esconde. A Bíblia usa os defeitos das pessoas para glorificar o nome de Deus.
Você tem que entender que você pode ir na altura que você quiser. Amém ou não? Você que está aí na gravação, na live, você pode ir na altura que você quiser. Porque as qualidades que o Senhor está procurando em você não estão na estética, não estão no físico. Não estão na sua capacidade. E eu entendo que a nossa autoimagem é fundamental. Estar bem. Ou seja, você precisa estar bem com você mesmo para que Deus te use. Deus vai te usar. Deus vai te levantar. Deus vai agir na sua vida. Deus vai fazer como fez com aquela menina diante de Naamã. Ela fala para a esposa de Naamã: ah, meu Deus, quem dera, meu senhor rei, meu senhor Naamã estivesse na frente do homem de Deus. Ele seria curado. Naamã era um comandante poderosíssimo. Estava num palácio, sofrendo de lepra. Mas era uma autoridade. A menina, uma escrava. Uma menina escrava. Mas o que ela era, naquele momento, não definia ela. Por favor, entenda isso. Isso é autoimagem. Ela consegue, sendo escrava, não se vê escrava. Ela se via serva do Deus Altíssimo. E quando ela abre a boca para falar com a esposa de Naamã, ela fala: se o meu Senhor estivesse na frente do homem de Deus, meu Deus, eu curaria desse mal. Cara, não é possível. Porque você olha o seu status, a sua realidade, e deixa isso nortear a sua vida. Eu cheguei no nível em que eu consigo ver minha realidade, mas não ser afetado por ela. Isso não é se iludir. Isso é saber quem é Deus na sua vida. Isso vai afetar positivamente sua geração. Seus filhos, seus netos beberão dessa água. Beba primeiro e dê de beber aos seus filhos e netos. Deixe uma nova geração surgir, onde ela diga: não há limites para o que Deus pode fazer na minha vida. Não há limites. Os meus defeitos, minhas falhas, minhas crises, meus fracassos do passado, a minha imagem não faz diferença. Acabou. Eu tenho um recado lá na secretaria da igreja, que as meninas já sabem, quando chamam lá, queria ver para o pastor pregar na nossa igreja. Elas nem me ligam, não tem nem por que ligar, elas já respondem: o pastor Paulo não prega em outras igrejas. Ele não recebe convite. Aí você pode dizer assim: pastor, mas se te oferecerem uma oferta de amor de 5 mil, aí eu prego. Já são 2 aluguéis, né? Não abre essa agenda, não. Não me sinto à vontade. Não me sinto à vontade. Eu vou ter uma agenda aberta e já está difícil. Já estão reclamando comigo que eu não tenho ido nas congregações, mas o seminário está me consumindo. Enquanto eu não terminar, eu estou lá. Hoje eu fiquei até agora 3h30 da manhã corrigindo prova. E vou manter esse pique agora, porque eu tenho que terminar a bateria. Segunda-feira está chegando mais outra bateria. E quando eu digo bateria, estou falando aí de cada seminarista entregando 4 tarefas. Você tem aí hoje quase 100 seminaristas entregando tarefa.
Então, eu estou terminando a bateria. Eu ontem parei, estava em torno de 190 e-mails para eu abrir e corrigir. E está chegando agora mais tudo de novo. E eu amo fazer isso, só que ele demanda tempo. Eu vou abrir a agenda, eu vou manter a minha agenda com a minha igreja. Eu quero ir no recreio. Se eu botar aí no recreio e nas congregações, uma vez por mês já não dá. Mês sim, mês não, já fica difícil. E eu quero eu quero abrir novas. Então, a minha vida vai ser de verdade dedicada a Deus provedor. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com, mas você vai ficar muito famoso, muito conhecido. Não é uma necessidade da minha imagem. Eu não gosto nem do altar, eu só subo no altar para fazer o que eu tenho que fazer e desço. Eu gosto de cair embaixo. Não é uma necessidade da minha imagem, eu não preciso disso. Se pergunte, querendo resposta, você precisa de reconhecimento? Se você sente que precisa, você já está com problema. O tempo todo vai gerar em você uma carência. Você quer que digam para você, você quer que falem. Isso já vai ser um laço para você. Fez, está feito. Deu o seu melhor, deu o meu melhor. Eu não estou dizendo que eu não, às vezes não fico chateado. Fica, esse dia, ficou de uns 2 meses atrás, eu ouvi umas coisas que eu falei assim, gente, é muito injusto ouvir isso. Muito injusto. E na hora, vou dizer, Sheila, o Espírito ministrou no meu coração. Primeira pergunta. Você tem certeza que foi sincero no que você fez? E eu mesmo me respondi, sim. Você tem certeza que fez o teu melhor? Sim. Você tem certeza que foi para a glória de Deus? Eu, sim. Então por que você está chateado? Cara, aquilo ali entrou. Eu falei, cara, é isso. Você fez o teu melhor? Fiz. Mas tem gente que não gostou do que eu fiz. E daí é você, autoimagem. A autoimagem vai gerar uma realização pessoal. Você não precisa de elogios. Você não precisa que ninguém afirme quem você é. Você não precisa que ninguém valorize o que você fez. Não precisa. E se fizerem, que bom. E se não falarem, é bom também. Porque eu já sei do meu relacionamento com Deus. O Senhor te separou, o Senhor te fez, então deixa Ele tratar de você. Amém, queridos? Fechamos aqui. Conclusão. Conclusão. Lê para mim, Alfredo. A nossa autoimagem deve nós, a partir daquilo que a palavra de Deus disse a nosso respeito. Há 2 caminhos a seguir. Ou acreditamos nas versões ruins sobre a nossa personalidade, ou definimos quem somos, a partir da construção de Deus na nossa vida. Se carregarmos conosco traumas que afetam o nosso bem-estar e se encontrarmos em nós mesmos, algo que nos incomoda, que não conseguimos mudar, temos que aprender a conviver com aquilo, encarando tudo de modo otimista, e estamos em construção. Eu quero só destacar essa palavra para concluir. Construção. Quem constrói sua autoimagem é você. Quem vai te ajudar é Deus. Não permita
que a sociedade não permita que terceiros influenciem você, afetem você. E eu digo afeta no sentido pleno da palavra. Se você ouvir alguma coisa e sofrer por aquilo, então você foi afetado. Se você ouvir alguma coisa sobre você e começar a mudar a partir daquela palavra, você então foi afetado. Raça, Pachá. Eu acho que, cara, pode achar, fique à vontade, mas isso não vai nortear minha vida. Ponto. Isso não vai mudar meus valores, meus princípios, ponto. Cara, um monte de gente ficou azeda comigo porque eu não escolhi lado. Um monte de gente revoltadinha. Absurdo, pastor, não escolhi lado. Eu já escolhi lado, você que não sabe. Meu lado é Jesus. Eu tenho o meu lado. E escolhi ele faz muitos anos. Eu não sei que momento que você ficou na dúvida quanto a isso. É tão claro para mim. Mas está todo mundo por aí, pastor. Todo mundo por aí está escolhendo o lado. Que bom, né? Escolha. Eu escolhi o meu. Acabou. Você tem que ser assim. Qual o problema aqui, gente? Pega isso, por favor. Deus te aprova e te reprova, não é pelo que os outros acham, não. Ou você não sabe disso? Mas eu fiz porque a Nelly falou que era melhor fazer assim. Aí Deus olha para você e diz, então vou ter paciência com você. Porque foi a Nelly, né? A culpa é da Nelly. A culpa é sua. Que o que o Senhor tratou com você. Está em Magé por quê? Que o Senhor tratou com a gente. Chama para servir aonde o Senhor mandar. Não foi esse o momento? Não foi assim que vocês chegaram aqui no altar, os dois, e falaram? As opiniões não vão fazer diferença. O trato de vocês não é nem comigo. Vocês só se colocaram à disposição. Magé, por enquanto, é o lugar para vocês estarem. Por enquanto. Acabou. Todos os líderes que estão nas congregações sabem que eles estão lá por enquanto. Qualquer um, a qualquer momento, a diretoria pode simplesmente abrir uma outra congregação, pegar ele e falar, você vai para a nova. E acabou. Por quê? Porque eles têm um compromisso, não é com congregação A, congregação B, com Paulo, com diretoria, não. É de servir a Deus, ou seja, qualquer lugar que eu tiver, servirei a Deus. Se não tem isso, tem problema. Define as escolhas baseadas na opinião dos terceiros. E eu quero muito crer que Deus pode fazer muito mais na sua vida. Eu quero crer que você pode chegar muito mais longe do que imagina. Quem pregou domingo passado de manhã foi o Marcelo Borges. Pregou direitinho, garoto. Parecia até crente mesmo, assim. Direitinho. Parecia ser até de Deus. Você olhando assim de primeira mão, né? Mas é só o que eu acho. Baseado no que eu vi. Que peso isso tem para ele? Não tem que ter peso nenhum. Porque se tiver muito peso, Marcelo, e se fosse negativa a crítica? Quando a gente dá muito peso a palavras boas, quando a palavra vier ruim, ela vai chegar devastando você. Segredo, então. Recebeu um elogio? Glória a Deus, obrigado. Não me muda em nada. Recebeu uma crítica? Valeu, está ouvido. Mas não me muda em nada. Agora, quando Deus falar com você, para. Senhor, o que você quer que eu ajuste? O que você quer que eu mude? Quando vier uma palavra ministrada a você, do alto para você, agora sim, as nossas mudanças na nossa forma de nos ver e de avançar
tem que ser baseada na liberação que vem do alto para nós. Esse é o segredo. Amém, gente? Fecha aqui então a lição. A luz acendeu mesmo? Não está cedo não, gente? 10h10? 10h15? Ai, meu Deus. Lição 3. Vamos introduzi-la? Eu queria ler o Salmo 42, do 5 ao 11. Está aí na lição. Cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Vai ser legal essa lição? Se você já leu ela, estudou, você já sabe do que eu vou falar. Depois, se não, já sabe. Leia e estude a lição. Leia os textos, prepare, porque isso ajuda você no aprendizado. Cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Vamos falar justamente desse relacionamento de você com você mesmo. Eu não sei se você conhece essa palavra, solitude. Parece com solidão, mas não é. A diferença é muito importante e a gente vai entender isso. Solidão. Ausência de pessoas à sua volta. Total abandono, total desdém. A infelicidade de não ter ninguém para contar. Isso é solidão. Solitude é a capacidade que você tem de se relacionar com você mesmo e ter o seu momento seu consigo mesmo. Independente dos que estão à sua volta, você tem seu relacionamento e sua vivência com você mesmo. Não é solidão porque a gente está aqui. Tem pessoas à tua volta, você não está sozinho. Tem família, tem esposa, tem marido, tem filhos, tem amigos. Mas você tem o seu momento que é só você com você mesmo. Esse é o ponto. Quem vive na dependência de pessoas em volta sempre vai gerar crises. E a gente vai aprender na lição 3 exatamente o oposto. A gente vai aprender a ter um relacionamento consigo mesmo e ser saudável esse relacionamento. Vamos ler Salmo 42, 5 a 11. Lê para mim, Bosch. (42, 5 a 11). Você que está com a revista, está aí na revista. Amém. Porque estás assim, tão abatido, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim, depois de toda a tua esperança em Deus? Pois ainda o louvarei, porque o seu livramento, Ele, o Senhor, meu Salvador, o meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso, em ti fixo os meus pensamentos, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes, no troar de seus cantaratas. Qual falou o mistério, hein? E todas os vagalhões se precipitam sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor, e a minha oração em Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim. Por que razão caminhar lamentando e sem direção sob a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, e a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar, onde está o teu Deus? Porque estás assim tão triste, ó minha alma? Porque martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por toda presença salvadora, ó meu Deus. Amém.
Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Eu acho fantástico esse salmo, porque ele canta, porque é um louvor, né? Ele canta para ele. Eu acho incrível isso. Eu queria que você já entendesse por onde a gente vai caminhar na lição número 3. O salmista, ele compõe e canta para ele. Por quê? Você está desse jeito, ó minha alma. Espera em Deus. Imagina, o cara cantando, você pensa, ele vai cantar para todo mundo. Não, ele canta para ele. Tem hora que você tem que pregar para você. Tem hora que você tem que ministrar para você. Tem hora que você tem que profetizar para você. Foi semana passada, eu acordei cabeça pilhada, Adriano, pilhada. Tem que fazer, não sei o que fazer, como é que eu vou fazer, o que eu falo, o que eu faço. De repente, Letícia falou assim, para, Bonia, para. Uma coisa de cada vez. Vai tomar um banho, vai tomar um café. Está se agitando demais. Tá bom, desculpa. Eu comigo mesmo. Levantei, tomei um banho, tomei um café. E foi começar o dia fazendo o que eu podia fazer. Se você não tem essa solitude, se você não tem essa capacidade de se relacionar com você mesmo, você não se ajuda. Ninguém melhor que você para brigar com você mesmo. Para, Letícia. Que agonia. Cite, junto, se controle. Se outra pessoa falar, tá me perseguindo, tá me atacando, é você. E eu vou dizer para você, o maior e melhor segredo para um bom relacionamento com Deus, para um bom relacionamento com as pessoas, você vai descobrir que é se você tiver um bom relacionamento com você. E esse vai ser o nosso desafio. Buscar um bom relacionamento consigo mesmo, para que isso se torne bênção na vida das pessoas à sua volta. A gente para por aqui. Semana que vem a gente volta desenvolvendo esse início. Tem alguns pontos do texto que eu quero destacar e também do texto áureo de Provérbios 4, 23. Prepara a lição. Não vem para cá sem preparar não, porque a gente fala de coisas que você já podia ter se adiantado e já absorveu o máximo da lição, tá bom? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, aprendendo da tua palavra. Trata conosco, ministra aos nossos corações, dá-nos um domingo de bênção, de paz, em nome de Jesus. Amém.